Olá, Céu, novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre a ressurreição, né, a cura da filha de Jairo. E também a gente vai estudar sobre a passagem da cura da mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque a passagem da cura da mulher do fluxo de sangue, ela tá como se fosse dentro da passagem da cura e ressurreição da filha de Jairo, tá? A gente vai estudar primeiro aqui, como a gente fez da última vez, em Mateus primeiro, depois em Marcos, depois em Lucas, e no final a gente faz o resumão, tá? Então vamos lá. Sobre o pedido do chefe da sinagoga, que era o pedido de Jairo a Jesus, né, se encontra lá em Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 19, Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24, e lá em Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao 42. Então vamos ver aqui em Mateus primeiro como aconteceu. Bom, enquanto Jesus dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. Versículo 19. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Então aqui fala que Jesus estava ensinando alguma coisa lá. E enquanto isso, chegou lá o chefe da sinagoga. Ele se aproximou de Jesus e adorou a Jesus e disse a Jesus: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha, né, impor a mão sobre ela, que ela vai viver. Ele acreditava que se Jesus fosse lá e colocasse a mão sobre a menina iria viver. Então Jesus ele se levantou e seguiu esse chefe da sinagoga e junto com ele, junto com Jesus, né, foi os discípulos também. Isso é como está escrito aqui em Mateus. Lá em Marcos, Marcos 5, do 21 ao 24, fala: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva, para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Então aqui em Marcos fala que Jesus ele estava voltando de barco, né? Provavelmente ele estava em algum lado, ele passou de barco para o outro lado. E quando ele chegou do outro lado, se reuniu um monte de gente lá, uma grande multidão, perto de Jesus, onde Jesus estava, junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, que a gente entende agora, né, que o Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga. Ele se prostrou, quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e ele insistiu para que Jesus fosse lá ver a filhinha dele, que já estava morrendo, né? E ele pediu para que Jesus, insistiu para que Jesus fosse impor a mão sobre ela, as mãos sobre ela, para que ela fosse salva e fosse viva. Então Jesus pegou e foi com ele, né? E a mesma passagem lá em Lucas, né? Lucas 40 ao 42 fala assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe de sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Então aqui, Jesus ele voltou, né? Não sabemos para onde Jesus voltou, mas quando Jesus chegou no local, né, as pessoas receberam, a multidão recebeu Jesus com alegria, porque já estava todo mundo esperando Jesus chegar. Então veio esse chefe da sinagoga, chamado Jairo, e ele se prostrou aos pés de Jesus e suplicou para que ele fosse até a casa dele, né, porque a filha dele tinha mais ou menos ali uns 12 anos, ela estava morrendo. E aqui a gente conseguiu entender em Marcos, Mateus e Lucas, né, que Jesus ele insistiu para que Jesus fosse lá impor as mãos sobre ela para que ela fosse curada, né? Então vamos seguir para a próxima passagem aqui, que é a cura de uma mulher enferma, que aqui ó, aqui o título é a cura da mulher enferma, mas a gente conhece como a cura da mulher do fluxo de sangue, tá? Então vamos lá. Opa. Mateus capítulo 9, versículo 20 ao versículo 22 fala assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã, que fala bem resumido mesmo, né? Tinha uma mulher que ela sofria com a hemorragia
Durante 12 anos ela sofria com hemorragia. E ela acreditava que se só tocasse na capa da roupa de Jesus, ela seria curada. Então ela veio por trás de Jesus, né, enquanto Jesus ia lá para a casa da filha de Jairo, para a casa de Jairo, né? Então ela tocou na borda da capa de Jesus, porque ela acreditava, né, nisso, que se tocasse ia ser curada. Então ela tocou, conseguiu tocar. Então Jesus se voltou para ela e falou: coragem, filha, sua fé te salvou. Vou salvar isso aqui que eu acho importante a gente guardar. E naquele mesmo momento ela ficou sã. Ela foi curada daquela hemorragia que ela sofria há 12 anos já. Eu deixei isso aqui em laranjinha porque acho interessante lembrar uma coisa que eu já tenho percebido até aqui, eu não sei vocês, né? Que toda vez que Jesus cura alguém, ele fala: a sua fé salvou você, ou a tua fé te salvou. E eu acho isso muito interessante. Quando a gente for fazer uma retrospectiva aqui de tudo que a gente estudou, né, sobre conhecer Jesus, essa playlist aí de conhecer Jesus, eu vou pegar, vou trazer várias coisas interessantes sobre Jesus que a gente aprendeu ao longo desse tempo de estudo, tá? A gente não vai ficar só no estudo assim da passagem, não. A gente vai centralizar, a gente vai aprender muita coisa com isso. Eu vou trazer tudo que a gente aprendeu. E uma das coisas vai ser sobre isso, sobre a fé. Porque sempre que Jesus ele curava alguém, ele libertava alguém, o que ele falava? A tua fé te salvou, a tua fé, tua fé, tua fé. É uma coisa que eu até coloquei aqui na minha Bíblia. Tudo questão de fé, tá? Então, quando a gente finalizar os estudos aí sobre conhecer Jesus, terminar o estudo de Mateus, Marcos e Lucas, aí, e João também, aí a gente vai fazer essa retrô, tá? Essa mesma passagem lá em Marcos, né? Tá lá em Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. É que já tem mais coisa falando. Em Mateus ele foi bem rapidinho, ele realmente deu só um resumir, mas vamos ver como tá lá em Marcos. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. O que acontece quando Jesus ele foi, né, com Jairo para casa dele? Fala que uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Então, enquanto Jesus ele estava indo, né, para a casa do Jairo curar a filha dele, fala que uma grande multidão estava seguindo Jesus e apertando Jesus de todos os lados. E no versículo 25 fala: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Então aqui fala que essa mulher, ali, né, durante aquelas pessoas que estavam apertando Jesus na multidão de todos os lados, tinha uma mulher que ela tinha, né, sofria já 12 anos com hemorragia e ela já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos e ela não melhorava, não conseguia melhorar. E pelo contrário, ela só piorava cada vez mais, né? E no versículo 27 fala, 27 e 28 fala: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Então, quando essa mulher ela ouviu falar sobre Jesus, ela chegou por trás de Jesus, no meio ali da multidão, e ela conseguiu tocar na capa da roupa de Jesus, porque ela acreditava que se apenas tocasse na roupa dele, ela ficaria curada. Então, foi isso que aconteceu. Ela conseguiu tocar na capa de Jesus. E no versículo 29, né, fala: e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Então aqui fala que a partir do momento que ela tocou na roupa de Jesus, a hemorragia dela parou. E ela sentiu que naquele momento em que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Me repita bem. Naquele momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada daquele mal que ela tinha há 12 anos já, que era aquela hemorragia. E no versículo 30 fala assim: Jesus, reconhecendo imediatamente, né, que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Né? Então Jesus falou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então Jesus, quando a mulher tocou, né, na capa dele, Jesus ele reconheceu, acho que ele sentiu, né, que saiu o poder, né, dele.
Então ele virou e perguntou: quem foi que tocou na minha roupa? Aí os discípulos pegam e falam a Jesus: pô, Jesus, tem um monte de gente tocando e o Senhor vem perguntar a gente: quem foi que te tocou? Né? Então fala que Jesus ele olhava ao redor para ver quem foi que tinha feito aquilo, né? Quem foi que tinha tocado nele. Então, no versículo 33 fala assim: então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Vou botar em laranjinha aqui que eu gosto de salvar essas partes importantes aqui. A tua fé te salvou, a sua fé salvou você. A gente consegue ver, né? Sim, deixa eu só terminar isso aqui. Quando Jesus ele perguntou isso, ele olhou para ver quem foi que tinha feito aquilo, então ela voltou para Jesus toda nervosa, né? E ela falou a Jesus que tinha sido ela que tinha tocado Jesus. Ela falou a verdade a Jesus, como se Jesus não soubesse, né? Mas aí Jesus olhou para ela, né? E Jesus disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vai, fique em paz, né? Vai, fique livre desse mal. Então, a gente consegue ver que aqui em Mateus só traz 3 versículos falando sobre isso, mas já quando a gente vai em Marcos, a gente tem mais informações de como tudo aconteceu. Por isso que eu acho interessante quando a gente lê a nossa Bíblia, a gente pegar as referências aqui para conseguir ter um entendimento melhor daquilo que a gente está estudando, porque fica bem mais simples da gente conseguir entender. Porque aqui fica confuso, né? Ah, só isso aqui eu não consegui compreender bem, mas quando a gente já vem aqui, a gente consegue ver e entender, né? Eu já falo isso muito para vocês. Então, né, vamos ver agora aqui. Vamos fazer o resumo do que a gente viu aqui em Marcos. Né, basicamente, Jesus ele foi, né, junto com Jairo, para casa de Jairo, e uma multidão muito grande estava seguindo Jesus e apertando Jesus de todos os lados. E tinha uma mulher que ela sofria já fazia 12 anos com hemorragia. E ela gastou todo o dinheiro dela já com o médico, e ao invés de ela melhorar, só piorava. Não, gastou tudo e só piorava com o médico. E quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela acreditava que se ela tocasse apenas na capa da roupa de Jesus, ela seria curada. Então ela foi, né, e ela tocou, conseguiu tocar na capa de Jesus. E ela sentiu que na hora que ela tocou na capa de Jesus, ó, o sangue estancou na hora, ela sentiu que foi curada na hora daquela hemorragia que ela tinha. Então quando isso aconteceu, Jesus ele sentiu, né, que tinha saído o poder dele, e ele perguntou: quem foi que tocou na minha roupa? E os discípulos questionaram: pô, Jesus, tem muita gente tocando, e você vem perguntar a gente quem te tocou? Então Jesus ele olha aí para procurar quem foi que tocou nele. Então ela vai e fala para Jesus, né? Ela fala a verdade para Jesus de que ela que tinha tocado na roupa de Jesus. Então Jesus olha para ela e fala que a fé dela salvou ela e mandou ela em paz e ela que ela ficasse livre daquele mal. Isso foi o que a gente viu, né, aqui em Marcos. Agora em Lucas. Lucas também, gente. Pelo visto aqui, Marcos foi o que mais trouxe detalhes para a gente dessa vez. Aqui em Lucas está lá em Lucas 8, versículo 42 até o versículo 48, que fala assim: enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos, Como todos negassem, Pedro disse: desculpa, gente. Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Então, no versículo 47 fala: a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Vou botar aqui laranjinha também. Então aqui, ó, basicamente a mesma coisa que a gente viu em Marcos, né? Um pouco já mais detalhado do que Mateus. Quando Jesus estava caminhando para ir para a casa de Jairo, as multidões estavam apertando muito Jesus. E essa mulher que sofria dessa hemorragia já tinha gastado todos os bens dela com médicos e ninguém conseguia ajudar ela nessa doença, ninguém conseguia curar ela. Então ela veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele e logo se sentiu curada. Né? Mas Jesus perguntou: quem foi que me tocou?
né? E Pedro pegou e falou, mestre, é a multidão que te rodeia e que te aperta, tá todo mundo te tocando basicamente aqui, né? Então Jesus insistiu em saber porque ele sentiu que dele saiu o poder. Então a mulher, ela veio, né? Ela viu que não podia esconder nada do próprio Cristo, né? Do próprio Jesus. Então ela falou a Jesus o motivo do porquê que ela tinha tocado em Jesus. Eu acredito que ela falou lá, né? Ah, Jesus sofria 12 anos com hemorragia e tudo mais. Então ela explicou o motivo a Jesus de porquê que tinha tocado nele e imediatamente ela se sentiu curada. Então Jesus pegou e disse a ela, filha, a sua fé salvou você e vá em paz, como a gente já viu em Mateus, Marcos e Lucas. E foi sobre isso que a gente entendeu, sobre a cura, né, dessa mulher que sofria dessa hemorragia. Agora vamos finalizar aqui sobre a passagem da ressurreição da filha do chefe da sinagoga, da filha de Jairo. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. A passagem lá, agora, em Mateus, né, da ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Essa passagem está em Mateus capítulo 9, do versículo 23 ao 26, que fala assim: Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam dele. Então aqui a menina realmente ela estava morta, por isso que é ressurreição, né? Não tem como ressuscitar uma pessoa que não estava morta. E o pessoal ria dele. Versículo 25 e 26. Mas, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Então, basicamente, aqui Jesus ele chegou, né, na casa do chefe, lá na casa do Jairo, que era chefe da sinagoga. E ele viu os tocadores de flauta. Eu não entendo por que tinha tocadores de flauta lá. Mas o povo estava no alvoroço gigante, né? E Jesus fala, saiam daqui, né? Porque a menina ela não tá morta, mas ela dorme. Isso aqui é uma dúvida minha também. O porquê dorme, né? Acho que tem algum mistério aí dentro. Ela estava morta, mas Jesus falou que ela dormia, né? Não é a primeira vez, provavelmente, na Bíblia que Jesus se refere a uma pessoa morta, alguém que dorme, mas vamos deixar isso marcado pra gente pesquisar depois, tá? E quando Jesus fala isso, que a menina ela não estava morta, que ela só dormia, o pessoal começa a sorrir de Jesus lá. Então, Jesus colocaram todo mundo para fora. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Né? E essa notícia aí que aconteceu se espalhou por toda aquela terra. Tá bem, de forma bem resumida ainda aqui em Mateus, né, sobre o que aconteceu. Então vamos lá em Marcos para ver o que tem lá. Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43 fala assim: Enquanto Jesus ainda falava, Chegaram alguns, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: Sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Então a menina que realmente já tinha morrido. Então Jesus, quando chegou lá, né? Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e falou: Ó, tua filha morreu, por que você ainda está incomodando, né, Jesus? Né? Então Jesus falou aqui, ó, versículo 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse o chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. E no versículo 37 fala: Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, quando o cara falar, o pessoal falou lá: Tua filha já morreu, por que você ainda incomoda Jesus? Né? Jesus ele ignorou isso que a pessoa falou e falou para o chefe da sinagoga, falou para o Jairo: Ó Jairo, não tenha medo, apenas tenha fé, apenas creia. Né? Então Jesus não permitiu que mais ninguém acompanhasse ele dentro da casa lá, só Pedro, né, discípulo dele, e os irmãos Tiago e João, que também eram discípulos dele. E no versículo 38 fala: Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Então Jesus chega lá na casa do cara, tá todo mundo chorando muito, porque a criança tinha acabado de morrer, né? Quase ali 12 anos, a criança tinha acabado de morrer. Mas ao entrar lá, Jesus falou: Por que vocês estão chorando e alvoroçados desse jeito? A criança não está morta, ela só está dormindo. Né? Vou deixar em azul também, porque eu queria entender o porquê que Jesus fala, mas dorme mesmo a criança estando morta. Né? E quando Jesus fala isso, né, o pessoal fala no versículo 40, e riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. E no versículo 41 fala: E tomando a criança pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer, menina,
eu digo a você, levante-se, né? E imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem comer a menina. Tá? Então aqui Jesus ele entrou na casa, levou só o pai, a mãe e os discípulos, né, que estavam com ele, e ele tomou a criança pela mão e ele falou, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se, né? Eu não sei se é Talita cumi, né, que é o significado menina, eu digo a você, levante-se. É esse Talita cumi aqui, acho que Talita não era o nome da menina não, tá? Ó, tomando a criança pela mão disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se, tá? Agora que isso aqui não era o nome da criança não, Talita não. Acho que isso aqui é alguma coisa lá no hebraico, lá do costume deles que a gente precisa entender. É importante entender costume e história para que a Bíblia ela fique mais clara, mas esse conhecimento eu ainda não tenho. Mas, enfim, é isso que fala aqui, ó. Quer dizer, isso aqui significa, menina, eu digo a você, levante-se. Então, Jesus, ele falou isso para a menina. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, ela se levantou e ela começou a andar. Então, todo mundo ficou admirado. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é porque Jesus ordenou que ninguém soubesse, porque todo mundo já sabia que a menina estava morta. Então, não tinha como as pessoas não saberem que aconteceu aquilo porque a menina estava morta. O pessoal já estava chorando lá porque a menina tinha morrido. Mas, enfim, né? Então Jesus ordenou que ninguém soubesse disso e mandou que dessem de comer a menina, tá? Então isso aqui é o que a gente vê sobre a ressurreição da filha de Jairo, né? Jesus chegou lá na casa de Jairo, o pessoal falou, ó, não adianta mais incomodar Jesus porque a menina já tá morta. Jesus chegou lá na casa dela, tava muita gente chorando, o pessoal tava tudo chorando lá, mas Jesus falou, ó, não tenha medo, apenas creia, né? Então ele permitiu que só Tiago e João entrassem com ele e ele perguntou por que vocês estão chorando, né? Quando ele chegou lá na casa. Ele falou que a criança não estava morta, que ela só estava dormindo. Então o pessoal começou a tirar onda com Jesus e a rir de Jesus lá, né? E então Jesus mandou que todo mundo saísse, só levou o pai, a mãe e os discípulos, né? E quando ele entrou, ele tomou a criança pela mão e disse a ela, Talita cumi, que significa menina, eu digo a você que levante-se. E imediatamente, quando Jesus falou isso, tomou ela pela mão e falou isso, a menina levantou, começou a andar e todo mundo ficou muito admirado. E Jesus ordenou, né, que não era para ninguém saber disso e mandou dar comida à menina. Tem até um louvor, né? Talita cumi, passa lá em casa, Jesus. Esse louvor é lindo, inclusive. Tá? Ouçam, né? Ouçam. Mas foi isso que a gente conseguiu entender aqui em Marcos sobre a ressurreição da filha de Jairo, tá? Para finalizar agora, né, a passagem agora em Lucas, vamos ver como é que está escrito lá em Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 49 ao 55. Fala assim: Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Vou deixar isso aqui em laranjinha também. Isso aqui é interessante guardar. Apenas creia. Tudo é fé, tudo é crer. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. E no versículo 51 fala: Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, além do pai e da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E no versículo 53 fala: E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levante-se. Né? E o versículo 55 fala: Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então aqui está basicamente da mesma forma que está lá em Marcos, né? Basicamente, tá bem semelhante aqui. Jesus, enquanto Jesus estava lá, né, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga e falou: ó, tua filha morreu, não precisa mais incomodar Jesus, né? Mas Jesus, ele ouvindo isso, ele disse: ó, não tenha medo, apenas creia que tua filha vai ser salva. Então, quando Jesus chegou lá, Jesus não permitiu que ninguém entrasse na casa, só Pedro, João e Tiago, que eram discípulos, e o pai e a mãe da menina. Todo mundo já estava chorando, porque já tinham visto que a menina já tinha morrido, né? Mas Jesus falou: ó, não chorem, que ela não está morta, ela só dorme.
E o pessoal riu dele, né? Porque todo mundo já sabia que a menina estava morta, todo mundo já tinha visto isso. Mas Jesus tomou a menina pela mão e disse em voz alta: ó, menina, levanta aí. E ela levantou, né? E a Bíblia fala que voltou, né? Voltou o espírito para o corpo da menina. E ela imediatamente levantou. E Jesus falou que era para dar de comer a ela. E fala que os pais ficaram maravilhados. E Jesus fala que não era para contar o que tinha acontecido para ninguém, mas era impossível isso, porque todo mundo já tinha visto que ela não estava morta e do nada a menina ressuscitou, né? E Jesus realizava milagres. É claro que todo mundo ia saber. E isso foi o que a gente viu, né, sobre essas duas passagens. Vamos para o resumo agora. Vamos conseguir entender o que aconteceu aqui de forma resumida, pegando o que a gente entendeu em Mateus, Marcos e Lucas. Basicamente, Jesus ele chegou, né, em um local lá, ele estava em uma margem, ele chegou no local, estava todo mundo já esperando que Jesus chegasse, porque estava todo mundo já esperando por ele. E aconteceu que chegou, né, esse Jairo, que era um chefe da sinagoga, e ele se prostrou diante de Jesus e ele insistiu para que Jesus fosse na casa dele, porque a filha dele estava morrendo, já estava morta, né? Então, Jesus ele aceita e ele vai, porque ele acreditava que se Jesus colocasse a mão sobre a menina, ela seria salva, ela seria curada. Então, Jesus ele vai. Sendo que durante esse caminho que Jesus está indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, existe uma mulher que tem um fluxo de sangue, né? Tem uma multidão gigante apertando Jesus, né? De todos os lados apertando Jesus. Mas dentre essas pessoas, tinha uma mulher que ela sofria de hemorragia. E a Bíblia fala que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com os médicos e nada resolvia, só piorava a situação dela. Ela já estava há 12 anos com essa hemorragia. Então, ela acreditava, ela tinha fé que se ela só tocasse na roupa de Jesus, ali na borda da roupa de Jesus, na capa de Jesus, ela seria curada. Então, foi o que ela fez. Ela se esforçou, correu ali, tocou na capa de Jesus. E quando ela tocou na capa de Jesus, ela sentiu na hora que ela tinha sido curada, estancou na hora a hemorragia dela. E Jesus ele parou, ele sentiu que saiu dele um grande poder. Então Jesus ele pergunta aos discípulos: quem foi que me tocou? E Pedro fala: pô, Jesus, tem um monte de gente tocando aí, a multidão inteira tá tocando, você vem perguntar, o Senhor vem perguntar a gente como é que, né, de modo grosso, de forma grossa, né, falando a modo grosso, de modo grosso. Gente, ignore, entrei em pane no sistema mental aqui. Falando assim, de forma resumida, né? Então, Jesus falou, mas Jesus estava procurando quem foi, né? Que foi porque ele sentiu que dele saiu o poder. Então, Jesus, ele olhando lá, a mulher, ela pegou, pô, não tem como esconder nada de Jesus, né? Então, ela foi e falou, ó, explicou o motivo por que tinha tocado nele. E Jesus falou a ela, ó, tua fé te salvou, vá em paz, né? E seja livre, né, dessa doença. Então, ela foi em paz e ela foi curada, né? E depois disso, Jesus ele segue indo para a casa do chefe da sinagoga lá, né? Do Jairo. Então, o pessoal lá da casa de Jairo chega em Jairo e fala: ó, tua filha já morreu, não precisa mais incomodar Jesus. Sendo que quando eles falam isso, Jesus fala: não tenha medo, apenas tenha fé, apenas crê que tua filha vai ser curada. Então Jesus continua indo e quando chega lá na casa da menina, tá todo mundo chorando. Porque a menina já estava morta, né? Então Jesus ele fala: ó, não chorem, ela não tá morta, ela só tá dormindo, né? A gente não entende por que Jesus fala isso, do porquê que ela tava só dormindo. Então Jesus pede para tirar todo mundo lá da casa, só permite que fique a mãe, o pai da menina, Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos dele. Então Jesus ele pega a menina pela mão e fala Talitá cumi, né? Que significa menina, deixa eu pegar aqui de novo. Talitá cumi. Aqui, ó. Que quer dizer, menina, eu digo você, levante-se. Então ele falou isso a ela, e no momento que Jesus falou isso, ela ressuscitou, né? A Bíblia fala que o Espírito voltou para ela, para a menina. Jesus fala, e a Bíblia fala que Jesus manda dar de comida a ela. E também Jesus fala, quando isso aconteceu, que a Bíblia fala que os pais ficaram maravilhados, admirados com o que tinha acontecido, mas Jesus adverte eles e falam que não é para eles contar isso para ninguém, sendo que, pô, a menina já estava morta, já estava todo mundo chorando quando Jesus chegou. E Jesus realizava milagres, então não tem como. Todo mundo já sabia que Jesus ressuscitou a menina, até porque ele entrou para isso. Então, assim, não vejo muito sentido nisso, não. Mas tá assim na Bíblia, tá? E foi isso que a gente estudou, né? O estudo de hoje ele foi um pouquinho longo, devido a ser duas passagens em uma. Mas é isso, tá?
Lembrando que aqui a gente vê ao longo dos estudos muita cura, mas é tudo questão de fé. A gente precisa trabalhar a nossa fé, porque a nossa fé ela move montanhas. Se a gente tiver uma fé forte, né, uma fé firme, eu tenho certeza que Deus ele também faz isso. Deus não mudou, a gente que muda o tempo que muda, mas Deus ele nunca muda e ele continua assim realizando milagres, realizando curas. Nossa, Jesus continua. Jesus é o mesmo. É só ter fé. A a maior chave é ter fé. Então vamos lembrar de ter fé, vamos trabalhar a nossa fé e é isso, tá? Deus te abençoe e até o próximo estudo.